Olá, essa é a apresentação do projeto final do curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp do grupo Diabetes. Neste projeto, atuaremos em cima de um conjunto de dados de indicadores de saúde do diabetes. Pela diabetes ser um problema com incidência considerável na população, o diagnóstico precoce permite uma melhor qualidade de vida e de saúde dos pacientes. Sendo assim, por meio de uma amostra de 250 mil registros coletados do Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos, por meio de 21 variáveis que possuem informações comportamentais de saúde e pessoais de cada indivíduo, predizermos se o indivíduo ele não possui diabetes, é pré-diabético ou possui diabetes. Para isso, dividimos em 3 tipos de conjunto: 20% dos registros para teste, 56% de treino e 24% de validação. A base originalmente ela era dividida em duas, 20% para teste e 80% para treino e validação. Essa base de 80% de treino e validação foi dividida 70-30, 70% para treino, 30% para validação. Em todos esses conjuntos, nós temos um considerável desbalanceamento entre as classes, em que a classe 0 seria sem diabetes, possui mais de 80% dos registros, a classe 1 pré-diabético e a classe 2 com diabetes. Sendo assim, temos que é um problema de classificação com 3 classes a serem preditas, em que, para isso, temos 21 variáveis independentes, em que a maior parte delas, 14, são binárias. Em relação a essas variáveis, temos variáveis binárias como se o indivíduo possui pressão alta ou não, se possui colesterol alto ou não, se ele é fumante, se ele come frutas, se ele fez exercício recentemente, dentre outros. Quanto às discretas, todas se tratam de variáveis ordinais, em que metade delas são referentes a avaliações em relação à saúde no geral, saúde mental ou saúde física, formações de idade e grau de educação e renda do indivíduo. Já a variável numérica se trata do IMC. Em um primeiro momento, em análise exploratória, aplicamos a correlação de Spearman, em que não foram identificadas fortes correlações entre as variáveis. Em seguida, aplicamos PSI e UMAP como formas de agregação de variável, no entanto não obtivemos resultados satisfatórios. Por fim, aplicando K-means, nós podemos identificar que, com o aumento dos clusters, houve uma queda no coeficiente de silhueta, indicando que a aplicação de algoritmos de machine learning em que apliquem a distância euclidiana poderiam não ter resultados satisfatórios. Aqui podemos notar que conforme aumenta o número de clusters no eixo X, temos uma queda no coeficiente de silhueta. Após a etapa de análise exploratória, partimos para o baseline, em que, primeiramente, nós fizemos um pré-processamento da base, aplicando normalização min-max, como todas as features aplicadas discretas são ordinais e a numérica também é ordinal, não haveriam problemas para serem aplicadas a normalização min-max para elas. Além disso, foi aplicado o balanceamento undersampling, tendo em vista que já temos conhecimento que se trata de um problema desbalanceado de base. Aplicando Random Forest e SVC como modelos de baseline, temos que obtivemos uma acurácia balanceada entre 50% e 51%, quase 52%, em que a classe sem diabetes e diabético obtiveram um maior percentual de acertos. Após aplicado o baseline, partimos para estratégias que visavam melhorar e aprimorar a performance do nosso modelo. Em um primeiro momento, fizemos feature selection aplicando o AdaBush, retirando os atributos que tinham menos importância. Em seguida, fizemos uma análise de balanceamento, visando, através de diferentes tipos de balanceamento, utilizando oversampling ou undersampling,
ou ambos em conjunto, a fim de avaliar se algum balanceamento que obteríamos melhor resultado de performance em relação ao aplicado no baseline. No entanto, podemos verificar que em nenhum dos casos obtivemos acurácia balanceada próxima de 51%, que foi aplicada no baseline. O do baseline, no caso, foi o random undersampling isoladamente. Em seguida, partimos para os modelos encadeados, que foi uma forma em que, como se trata de um problema de 3 classes, procuramos separar em duas partes. Uma que seria separando em duas classes sem diabético versus pré-diabético e com diabetes em conjunto, e depois o caso de diabéticos versus pré-diabéticos e avaliar como que estava a performance dele ao todo. Primeiro, modelo não diabético versus pré-diabético e diabéticos em conjunto. Fizemos com diferentes tipos de balanceamento, que no caso o random undersampling mesmo que obteve o melhor resultado. O segundo modelo também já teve uma dificuldade maior em diferenciar o pré-diabético e diabético, que é um problema que nos acompanha ao longo de todo o projeto. Sendo assim, temos que o modelo encadeado final ele não obteve resultados mais satisfatórios além do que o obtido no baseline. Como se trata de um modelo um pouco mais robusto, não nos é interessante utilizar esse modelo encadeado final em comparação ao baseline, tendo em vista que o baseline ele é mais simples do que esse modelo proposto. Temos que a acurácia balanceada não obteve o resultado esperado, tendo em vista em que o erro deve ter sido propagado de um modelo para o outro, fazendo com que a performance dele não fosse a esperada. Em seguida, buscamos aplicar para diferentes tipos de modelo a nossa base de dados, a fim de verificar se, com diferentes tipos de algoritmos, conseguiríamos obter resultados mais satisfatórios em relação ao obtido no baseline. Apesar de não haver muita diferença entre si, o caso do Gradient Bush foi o resultado que obteve melhor, ao contrário de regressão logística da Bush, o Stacking Classifier, ou mesmo diferentes combinações de parâmetros do XGBoost, em que o Gradient Bush obteve uma acurácia balanceada acima de 53% para o conjunto de validação, mas ainda assim temos uma dificuldade do modelo em conseguir separar o pré-diabético do diabético, em que temos que, quando a classe é pré-diabético, ele tende mais a errar para o diabético do que para o sem diabetes, enquanto quando ele é com diabetes, ele tende também mais a, quando erra mais para o pré-diabético do que para o sem diabético, indicando que o dado não possa conter tantas informações a fim de conseguir separar bem essa informação. Dessa forma, fizemos um estudo a fim de avaliar se, com duas classes, como que o modelo iria aprender e se seria satisfatório esse resultado. E temos que, inclusive na classe sem diabetes, o nosso modelo obteve o melhor resultado. Dessa maneira, optamos por prosseguir com o modelo aplicando com duas classes ao invés de 3. Feito isso, aplicamos o Grid Search, fazendo cross-validation, de tal maneira que minimizaria a possibilidade de haver um overfitting. Aplicando o Grid Search e obtendo os melhores parâmetros, obtivemos resultados próximos ao obtido anteriormente com baseline, indicando uma saturação da possibilidade de aprendizado com esses dados. Aplicamos também no conjunto de teste, que é essa matriz de confusão da direita, indicando resultados muito próximos de acurácia balanceada nos três conjuntos, indicando uma grande capacidade do modelo de conseguir generalizar para diferentes conjuntos de dados. Além disso, temos que a diferença da acurácia balanceada do treino em relação aos demais conjuntos não é significativa, de tal forma que
não há indícios também de overfitting para esse modelo. Além disso, através desse modelo obtido com o Grid Search, aplicamos o SHAP de tal forma que conseguimos interpretar tanto as variáveis que entram com maior importância no nosso modelo, que ela está de maneira ordenada, então General Health, ela conforme aumenta o valor desse atributo, maior é a probabilidade dele ser diabético, assim como o IMC, que é essa segunda variável, vem como idade. Então, conforme aumenta o valor dessas variáveis, maior a probabilidade de ser diabético. Ao contrário da renda, em que quanto menor o valor da renda, maior a probabilidade de ser diabético, de acordo com o SHAP Value. Sendo assim, temos que, através de um problema de 3 classes, identificamos que com 2 classes nós obtivemos melhores resultados, tendo em vista a dificuldade do modelo em diferenciar o pré-diabético do diabético. Se trata de um problema desbalanceado, sendo assim, temos que aplicar processos de balanceamento do modelo para obtermos resultados satisfatórios de aprendizado do algoritmo de machine learning. Dessa forma, por meio do gradiente Bush, obtivemos a acurácia balanceada com 2 classes próximo de 75%. Isso. Obrigado pela atenção.